Depois de termos visto as expressões fundamentais que me permitem estudar as bobinas, é fundamental não haver dúvidas sobre a forma como as bobinas reagem quando elas veem a intensidade da corrente a alterar-se. Para tal, vamos ver um exemplo prático de aplicação simples, mas fundamental para percebermos o comportamento de a bobina, portanto, as suas reações quando a corrente aos seus terminais se altera. O exemplo que eu tenho aqui é uma fonte de tensão, duas resistências e uma bobina que irão ser alimentadas quando o interruptor I for fechado. Neste circuito, pedem para eu determinar as intensidades de corrente I1, I2 e I3, que já estão representadas a vermelho no circuito, nas diversas situações de cada uma das alíneas. Vamos proceder à resolução e, para tal, eu desenharia aqui o circuito para me ajudar a interpretar melhor cada uma das alíneas. Já tenho aqui o circuito novamente desenhado e na linha A pede-se para determinar as tais correntes I1, I2 e I3 imediatamente após fechar o interruptor. Este imediatamente após é no preciso instante em que eu procedo ao fecho do interruptor. Nesta altura, a bobina, e recordo mais uma vez, lei de Faraday e a lei de Lenz, vai desenvolver uma força eletromotriz que tem um sentido tal que se vai opor à causa que a gerou. Nesta conformidade, a bobina vai desenvolver uma força eletromotriz, não deixando a corrente alterar-se aos seus terminais. Ou seja, dito de outra forma, vai se comportar como um circuito aberto. Então, da análise deste circuito e para a linha A, automaticamente posso dizer que o meu I3 é nulo e o I1 vai ser igual ao I2, que vai dar 5 amperes. Portanto, tínhamos a linha A resolvida. Não esquecer que a bobina, imediatamente após eu fechar o interruptor, vai desenvolver uma força eletromotriz que contraria a causa que a está a criar. E, portanto, imediatamente após, ela comporta-se como um circuito aberto. Para sistematizarmos melhor a resolução e dada a quantidade da linha, eu estava tentado a colocar aqui um quadro, então vou colocar aqui neste quadro os valores das intensidades da corrente e aqui as respectivas alíneas. E, portanto, para a linha A já tínhamos as respostas. O I1 iria ser igual ao I2, portanto, a corrente fornecida pela fonte para aquela malha, composta pela resistência de 10 e de 20 ohms, e eu tinha 5 amperes e 5 amperes. No ramo da bobina, como ela desenvolveu uma força eletromotriz contrária, vai ser 0. E, portanto, esta linha estava completa. Vamos passar à linha B. Na linha B, pedem-me para calcular o valor das mesmas 3 intensidades da corrente muito tempo depois de eu fechar o interruptor. Muito tempo depois de eu fechar o interruptor, a bobina vai deixar passar toda a intensidade da corrente. Logo, ela vai se comportar como um curto-circuito. Se vai comportar como um curto-circuito, isso significa que está a curto-circuitar a resistência de 20 ohms. Concluímos logo que a intensidade I2 é igual a 0 e, neste caso, que o I1 vai ser igual ao I3, 150 a dividir por 10, 15 amperes. E vou colocar esta informação no quadro. 15 amperes, 0 amperes, 15 amperes. E a linha B estava completa. Após o interruptor estar fechado um longo período de tempo, é aberto. Quando se diz que durante um longo período de tempo que o interruptor esteve fechado, quer dizer que a bobina já teve tempo para atingir o seu regime permanente. Aliás, foi isso que nós calculamos na linha anterior. Pedem-me agora para eu determinar o valor do I1, I2 e I3 e imediatamente após eu abrir esse mesmo interruptor. Vamos então proceder à resolução desta linha. Quando eu procedo à abertura do interruptor I, automaticamente concluo que a minha intensidade da corrente I1 vai ser 0. A fonte vai deixar de fornecer energia porque tem o circuito aberto. No entanto, a bobina, quando vê a intensidade da corrente a diminuir aos seus terminais, com a energia magnética armazenada no interior das suas espiras, ela vai tentar manter a intensidade da corrente que era percorrida
nas suas espiras e vai, obviamente, descarregá-la para esta malha, que é a única malha que está disponível. Nesta situação, se a bobina vai tentar manter a intensidade da corrente que a atravessa, substituindo assim a fonte, naquele instante, imediatamente após a abertura, o I3 vai ser igual a menos I2. Reparem que agora a intensidade da corrente debitada pela bobina na resistência de 20 ohms vai ter o sentido contrário àquele que nós tínhamos estipulado para I2, que não vai ser mais 15 amperes. Então eu posso escrever mais uma vez aqui no meu quadro, o I1 ficou a 0, o I2 menos 15, deixando a linha D para respondermos no fim. Na linha E pedem para determinar o I1, o I2 e o I3 muito tempo depois de eu abrir o interruptor e, claro, nessa altura a energia que a bobina tinha acumulado esgotou-se, o I1 já era 0 e eu nem vou resolver porque todos os valores das correntes passam a ser 0 A. Na linha D, pedem para determinar a tensão na resistência de 20 ohms imediatamente após abrir o interruptor. Temos ali uma malha e pensando nas leis de Kirchhoff, a queda de tensão na resistência de 20 vai ser exatamente igual à força eletromotriz induzida na bobina. Então, aplicando pura e simplesmente a lei de Ohm, eu digo que a queda de tensão aos terminais da resistência dada por isto, atendendo a que no momento imediatamente após, a bobina vai tentar manter os 15 amperes que a fonte lhe estava a fornecer e eu obtenho uma tensão de 300 volts. Vamos colocar aqui no nosso quadro, que está assim completo. Chamo atenção para um facto, que ao contrário de circuitos com resistências e condensadores, circuitos com bobines, as tensões aos terminais de uma bobine pode tomar valores muito superiores à tensão da fonte. Reparem que tínhamos aqui uma fonte de 150 volts de força eletromotriz e aos terminais de a bobine, no instante em que eu abri o interruptor, surgiu uma diferença de potencial de exatamente o dobro, ou seja, 300 volts. Façam um esforço por perceber muito bem este problema, que embora de resolução muito simples, é fundamental para perceber o comportamento de uma bobina nos instantes imediatamente após o fecho e a abertura de um circuito.